Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Graças a Deus. Mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, né? Com a sua infinita misericórdia nos proporcionando esse privilégio de nós estarmos cultuando Ele nesta manhã, adorando na beleza e na santidade que Ele é. Abre a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 35. Mateus 24, 35 diz assim a palavra do Senhor: Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Pois bem, irmãos, nós temos com o tema de hoje da mensagem: a cultura julga a Bíblia ou a Bíblia julga a cultura? É uma pergunta e é interessante nós falarmos a respeito disso, porque os antropólogos são os responsáveis de estudar cientificamente a respeito da humanidade. Ele vai nos dizer que a cultura é um conjunto de movimentação artística e social, de padrões e comportamentos, crença, valores, alimentação, vestimenta, tudo que a gente faz, um pensamento, tudo que a gente faz envolve a cultura, né? A cultura, ela está em todos os lugares. Porém, a cultura, ela com o tempo, ela foi se atualizando. Nós estamos lendo a palavra de Deus, a qual foi escrita há quase 2000 anos atrás, não é verdade? E como conciliar agora a cultura e a Bíblia para nós que somos cristãos? Nós vamos ver que conforme foi passando-se o tempo, a cultura foi mudando, assim como os costumes, assim como a alimentação, vestimenta, os valores, as crenças, tudo foi mudando conforme o tempo. É bom quando há uma mudança, porém, nós temos que tomar muito cuidado com as mudanças, porque as mudanças, a cada ação, há uma reação. Então, nós vamos ver que a cultura foi passando e foi se mudando, a alimentação, a vestimenta, as crenças, as movimentações, foi criado vários partidos e outras coisas para poder, assim, justificar as suas crenças. Porém, junto com esse movimento, nós vamos ver que a Bíblia, ela vai contra algumas coisas. Nós vamos ver que, conforme a cultura foi se atualizando, o pecado também foi se atualizando, e o pecado foi querendo se infiltrar através da cultura em muitos lugares. Hoje em dia, tudo é relativo, não é verdade? A cultura, hoje em dia, os antropólogos, eles chegaram a mais de 300 conclusões do que seria a cultura, porque envolve muitas coisas. Então, você vai ver que hoje em dia tudo é relativo. Tudo depende do ponto de vista que você está vendo, de qual ângulo você está enxergando, tudo depende. Então, nós vamos ver que a cultura, ela, de pouco em pouco, foi se infiltrando na nossa sociedade, em todos os aspectos. Porém, nós vamos ver que na palavra de Deus vai falar que lá no livro do Gênesis, capítulo de número 11, vai nos dizer sobre a Torre de Babel. E aqui nós vamos ver aonde tudo começou, porque a Bíblia vai nos dizer que até então acontecer
o dilúvio, até após o dilúvio, todos os homens falavam a mesma língua, todos os homens tinham os mesmos costumes, os mesmos hábitos. Porém, depois que passou o dilúvio, a qual só a família de Noé sobreviveu, Deus tinha dado uma promessa Deus tinha feito um pedido para que os homens, eles crescessem e se multiplicassem. Você vai ver Deus falando no capítulo de número 9, versículo de número 7, seja fecundos, se espalhe pela terra. Mas, quando nós lemos o livro de Gênesis capítulo 11, a Bíblia vai nos falar que os homens, eles pensaram diferente do que aquilo que Deus tinha ordenado. Eles falaram, vamos ficar por aqui, se fixar por aqui, vamos construir uma torre bem alta, a qual chegará ao céu. E então nós vamos ser famosos, porque essa torre ela vai ficar para a história, e nós não vamos nos espalhar. A Bíblia vai nos dizer que então Deus, ele vendo isso, ele desce e ele fala, todos os homens falam a mesma língua e têm os mesmos costumes. Então, vamos descer e confundir, e aonde há a separação das línguas, aonde há aqui o início de tudo. Então, nós vemos que a cultura iniciou-se aqui. E nós vemos que a cultura, que são várias divisões, são vários pensamentos, várias ideias diferentes uma da outra, por isso que os antropólogos não conseguem chegar em um consenso comum, porque a cultura é diversificada. Eles começam a falar, cada um numa língua diferente, já não começa mais a entender, então aquela obra que eles estavam construindo já não consegue mais concluir, por conta dessa confusão de linguagem. Então, a Bíblia vai nos dizer que eles encerram por ali essa construção. Nós entendemos, então, que a cultura, ela parte dali, de Babel, e a cultura, ela é gerada através do pecado, da desobediência a Deus. Por conta da desobediência a Deus, começa, então, surgir outras línguas, outras ideias, outros costumes, porque a humanidade toda ela foi criada por um casal. Ou melhor, a humanidade toda ela foi gerada através de um casal, e eu me refiro a Adão e Eva. O Adão e Eva é o pai da humanidade. Então, essa humanidade era para ser unânime. A vontade de Deus era que todos nós falássemos uma só língua, tivesse um modo de pensar, apesar da diferença entre nós, mas que o nosso propósito seria o mesmo, sem divisão de pensamentos, de costumes e de países e de hábitos. Nós teríamos o mesmo pensamento, nós teríamos um foco só. Então, o que acontece é que, por conta do pecado, há a separação das línguas, há a separação dos povos. Os povos, eles se separam. A Bíblia fala que Deus, então, espalha todos os povos na terra. Agora, nós vamos ver que, conforme isso foi acontecendo, é o que eu disse no início, a cultura foi se atualizando, a cultura foi crescendo, foi se mudando os hábitos, já não era mais aquele que estava lá na Torre de Babel. Na época de Jesus era um outro costume, já outros hábitos, outra cultura, e isso chegou até nós. E será que a cultura a qual nós vivemos hoje, os hábitos, né, a sociedade que nós vivemos hoje, será que ela está de acordo com a vontade de Deus? Será que essa era o propósito de Deus, essa divisão
de pensamentos e de costumes e de hábitos? Nós vamos ver que não, porque o Senhor, Ele criou nós para ser unânimes. Conforme o pecado foi se multiplicando, foi querendo criar raízes, e nós que somos cristãos devemos tomar muito cuidado, porque várias outras ideias surgem por aí, querendo se infiltrar no meio da igreja, e nós devemos ter a sensibilidade do Espírito Santo para poder então entender o que é e o que não é pecado, porque o que parece hoje em dia que tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista. O pecado hoje em dia já não é mais visto como pecado. O pecado hoje em dia já é visto de uma forma relativa. Hoje nós vemos o pecado como que fosse um bichinho de estimação, a qual você vai cuidando dele ali, né? Nós temos que entender, irmãos, que a palavra de Deus, ela não é ultrapassada. A Bíblia, ela não é antiga, a Bíblia é atemporal. A Bíblia, ela foi escrita assim, há quase 2000 anos atrás. Porém, ela é atual. Mais do que qualquer outro livro que você pode ler hoje em dia. A Bíblia, ela, se nós lermos ela para somente vir de acordo com o nosso pensamento, aquilo que nós pensamos, ela vai ser apenas um livro. Mas se nós lermos a Bíblia de acordo com o que ela é, a essência do que ela é, do que ela traz, a Bíblia ela vai combater, ela vai vir de encontro à nossa vida e vai combater os nossos pecados, as nossas fraquezas, aquilo que nos tira da presença de Deus. A Bíblia ela vai vir de encontro à nossa vida e vai bater de frente com o pecado, que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos criar como se fosse um bicho de estimação. O pecado ainda continua sendo pecado, irmãos. Não podemos relativar tudo, não podemos achar que tudo é relativo, que tudo depende. A Bíblia não mudou. Nós lemos a palavra aqui em Mateus 24, 35, que céus e terra se passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus ela serve para o homem manter-se na sua conduta. Se você praticar aquilo que a Bíblia diz, você não vai infringir nenhuma lei. A Bíblia vai te ajudar. Devemos tomar cuidado, porque o pecado ele vem como um movimento bem lento, sabe? Devagar. Sabe aquela enchente que vem pelo ralo do banheiro e você nem percebe? Quando você está na sua casa e de repente o ralo do banheiro está aberto e você não percebe, e está saindo água ali do ralo do banheiro e você acha que não é nada, está ali, é rapidinho isso aí, não tem problema. Mas quando você menos espera, aquela água ela já está invadindo a sua sala, está invadindo o seu quarto, ela está invadindo a sua cozinha. Quando você menos esperar, ela já invadiu toda a sua casa. Assim é o pecado. Assim é o relativo. Assim é aquilo que depende do ponto de vista. Não depende do ponto de vista, irmão. Pecado é pecado. Jesus ele está voltando e ele quer buscar uma igreja lavada, uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja com as vestes limpas. Jesus ele vem buscar
a sua igreja. Ele fala no versículo 4: vede que ninguém vos engane. Hoje o evangelho por aí está tão fácil. Tantos falsos profetas, tantos falsos mestres se levantando e oferecendo ao mundo um evangelho fácil, um evangelho relativo, um evangelho que tudo pode, um evangelho que não tem problema você viver uma vida de pecado. Eu já disse aqui uma vez e volto a repetir, que você, isso é um exemplo, você viajar a 600 km, e durante esses 600 km que você viajar, apenas um pneu furar, acontece. Agora, se nesses 600 km que você viajar, a cada 100 metros o pneu furar, alguma coisa está errado. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos parar e olhar, fazer um exame introspectivo e ver o que nós estamos fazendo com a nossa vida. O que nós estamos fazendo com todo esse conhecimento que a cultura, antigamente, era conhecida apenas na agricultura, era uma palavra usada apenas para a agricultura, de cultivar, de cuidar, mas conforme foi passando-se o tempo, a cultura ela foi sendo infiltrada na sociedade, usando como uma forma de quem tem conhecimento, quem é culto, quem é inteligente. Conforme foi passando-se o tempo, a cultura está na sua vestimenta, a cultura está na sua alimentação, naquilo que você come, no tipo de música que você ouve. Tudo isso é cultura. Que Deus possa ter misericórdia da sua igreja. Que Deus possa nos ajudar para que a gente venha combater ao pecado. Para que a gente possa perceber, tenha a sensibilidade de que quando o pecado ele bater na nossa porta, seja em qualquer aspecto, em qualquer área da nossa vida, a gente possa ter a sensibilidade de perceber e não deixar que essa água que está vindo no ralo do banheiro possa encher toda a sua casa. Porque depois que enche toda a sua casa, pode estragar os móveis, estragar os eletrodomésticos. Pode transmitir doença para você. Doença que pode haver sequelas. Que a gente possa ter essa sensibilidade, irmãos. Jesus, ele está voltando. Nós devemos pregar a volta de Cristo. Nós devemos devemos pregar contra o pecado. Falar sobre a volta de Cristo. Falar que a Bíblia é um livro, sim, velho, jamais, um livro antigo. O que é velho a gente não dá valor, o que é velho a gente joga fora. O que é antigo tem valor. O que é antigo tem valor, tem história. Ninguém vai no museu para ver o que é velho. A gente vai ver o que é antigo. O que transformou algum dia alguma coisa. E a Bíblia está aqui, irmãos. Ela transforma. A Bíblia, ela muda o homem, ela muda o caráter. A Bíblia, ela transforma o ser humano. Céus e terra se passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus é eterna. Vamos procurar ter o conhecimento da palavra de Deus, para que a gente venha nos aproximarmos mais de Deus, para que a gente venha nos qualificar como cristão,
um cristão que maneja bem a palavra, para que a gente venha combater o pecado, para que a gente venha conseguir, porque a Bíblia fala que aquele que permanecer fiel à sua palavra será salvo. Todos nós aqui nos reunimos para cultuar a Deus esperando aquela grande promessa que Ele nos fez, que um dia Ele vai voltar e Ele vai vir buscar a sua igreja. Que nós possamos estar como as 5 virgens prudentes, com o nossa lamparina acesa, com azeite de reserva, para que quando o dono da festa vier, a gente possa o receber. Que a gente possa estar prontos para o grande dia. É difícil se falar hoje em dia na volta de Jesus Cristo. É comum você ouvir falar sobre promessas e sobre mudanças e sobre a sua vida vai mudar, mas a realidade é que o que Deus quer é que nós voltamos a ser um. Esse foi o propósito de Deus, essa era a vontade de Deus. E Deus, Ele nos deu essa oportunidade novamente. E essa oportunidade que Deus deu para nós de voltarmos a sermos um, como era no início, é através da igreja. A igreja que é o corpo de Jesus Cristo. Outrora lá atrás, por conta do pecado, da desobediência do homem, houve separação, houve divisão. Mas através de Cristo, Ele nos dá a oportunidade de nós nos unir novamente e sermos um, em um só propósito, em um só pensamento, um só objetivo, que é de alcançar a salvação, que é de chegar ao céu, que é de olhar para o nosso Mestre. Ele nos deu essa oportunidade, através do seu sacrifício na cruz, de nós sermos um novamente, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus Cristo, que foi no seu sacrifício. O céu pode passar, mas a palavra de Deus é eterna. A cultura pode mudar, os costumes, as vestimentas, os tipos de música, os movimentos podem acontecer, cada um defendendo as suas ideias. Porém, meu querido, se é contra aquilo que Deus nos deixou, que é a sua palavra, rejeite. Rejeite. Se vier algum movimento que vem contra a palavra de Deus, um movimento atual, não tem nada mais atual do que a palavra. A palavra de Deus é atual. A palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Amém? Que Deus possa abençoar a igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.